explicando para vocês alguns métodos de determinação da velocidade da luz, tá? O primeiro método, né, historicamente, falando para determinar a velocidade da luz, foi o método astronômico de Olaus Rømer, um astrônomo dinamarquês que em 1672 ou 1675, segundo outros autores, teria aí, se baseando nos eclipses das luas de Júpiter, encontrado um valor razoavelmente próximo da velocidade da luz, tá? O segundo método que a gente vai ver é o método da roda dentada, né, de Foucault e Fizeau, e depois nós vamos ver o método do espelho girante, de Foucault. Então vamos começar aí com o método de Rømer, um astrônomo que aí por volta de 1672 ou 1675, observando os eclipses das luas galileias, né, as luas de Júpiter foram observadas pela primeira vez por Galileu, como vocês sabem, Io, Ganimedes, Calisto e Europa, né? Em particular, Rømer estava observando a lua Io de Júpiter, tá? Então você sabe aí que Júpiter projeta então aí um cone de sombra no espaço, e toda vez que essa lua Io de Júpiter passa, né, nesse cone de sombra ela é eclipsada. Então o que Rømer fez basicamente foi medir o tempo em que essa lua, em que Io ficava aí ocultado, né, pelo planeta Júpiter, numa certa posição da Terra em torno do Sol, e depois em outra posição da Terra em torno do Sol, qual é a duração, né? Qual era a duração desse mesmo eclipse. E ele constatou aí uma diferença, um atraso, né? E logo ele percebeu que era devido à distância que a luz percorria a mais, tá? E assim ele conseguiu ter uma ideia da velocidade da luz. Então, pessoal, nesse desenho aqui do site Feira de Ciências, tá? Estamos aí dando os créditos, né, da figura. Nós estamos representando as órbitas da Terra em torno do Sol e de Júpiter em torno do Sol. O período orbital da Terra é 1 ano e o período orbital de Júpiter é 12 vezes mais. Júpiter leva 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, tá? Bom, em cada uma de suas revoluções, esse satélite, né, entra no cone de sombra de Júpiter e desaparece para quem está observando aqui da Terra. Ele gira com velocidade constante e pode-se medir o intervalo de tempo entre duas entradas consecutivas no cone de sombra. Bom, se Júpiter, né, estivesse aí, se a Terra e Júpiter, digamos, estivessem parados, ou seja, se a distância Terra-Júpiter fosse fixa, pessoal, o desaparecimento do satélite seria observado sempre a intervalos de tempo iguais. Mas como a Terra, né, e Júpiter também estão em movimento em torno do Sol, na verdade, essa distância, então como ela vai variando entre um mínimo e um máximo, tá certo? Então o horário da ocorrência desses eclipses também vai mudando, tá legal? Na verdade, Rømer, ele supõe que Júpiter esteja parado, tá? Para fazer os cálculos, né, e as medidas dele. É bom que se diga isso. Então essa distância varia entre um mínimo e um máximo. O mínimo, pessoal, quando a Terra está aqui, ó, está em conjunção com Júpiter, está mais perto. E máximo quando a Terra está do outro lado, tá certo? Está em oposição, como a gente diz, né? Bom, determina-se então o período T1 do satélite para a posição da Terra e Júpiter em conjunção. E aí, não precisa esperar 6 meses depois para a Terra estar do outro lado da órbita. Aí, o que a gente faz? Pode-se calcular as horas em que deveriam ser observados todos os outros eclipses. Então, o que Rømer constatou? Que o início do eclipse ocorria cada vez mais tarde, né, à medida que a Terra se afastava de Júpiter, e ele encontrou um atraso máximo, pessoal, de quase aí 1000 segundos, tá? 996 segundos, correspondentes, né, as posições da Terra e Júpiter na oposição, né? Então, no começo ele fica aí um pouco
perplexo, mas logo ele constata que esse atraso é devido ao tempo que a luz leva, né, para percorrer o quê? Para percorrer a órbita, né, todo o eixo maior aí da órbita da Terra, tá certo? Então, esse atraso de quase 1000 segundos é devido ao tempo que a luz leva para ir de um ponto da órbita até o ponto diametralmente oposto. Ora, pessoal, qual que é o diâmetro orbital aí da Terra em torno do Sol? Nós sabemos que a distância da Terra até o Sol, né, é 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. Tá certo? Bom, então o diâmetro é 2 vezes essa distância, tá certo? 150 milhões mais 150 milhões dá 300 milhões de quilômetros. Se eu dividir 300 mil milhões de quilômetros por 1000 segundos, 300 milhões dividido por 1000, tá certo? Que é o atraso aí, né, do eclipse, vai dar 300 mil quilômetros por segundo. Então está aí a velocidade da luz, tá? Homer, ele acha, se não me engano, o valor de 315, tá? Na época, mas para a época dele não deixa de ser um feito enorme, né? Então esse foi o primeiro método, na verdade, de determinação da velocidade da luz, tá? Então você pega aí o diâmetro orbital da Terra em torno do Sol, né, 300 milhões de quilômetros, e divide pelo tempo que a luz leva para percorrer essa distância, os quase 1000 segundos. 300 milhões divididos por 1000, 300 mil quilômetros por segundo. Tá legal, pessoal? Então é bom eu chamar a atenção que esse atraso de tempo aí é o tempo gasto pela luz para percorrer o diâmetro, né, da órbita terrestre. Tá legal? Num próximo vídeo, pessoal, que eu irei fazer depois, eu vou mostrar com mais detalhes todos esses cálculos, tá? Das horas de todos os eclipses e como que a gente encontra esses 1000 segundos, tá bom? Então não percam aí esse próximo vídeo que eu estarei fazendo, com mais detalhes sobre esse método de Homer. Muito bem, um pouco depois aí, né, cerca de mais de 200 anos depois, então nós na verdade temos o primeiro método científico para se determinar a velocidade da luz, pessoal. Esse método é o método da roda dentada, do físico francês Hippolyte Fizeau, em 1849. Então ele concebe aí um experimento brilhante, tá? Genial, para medir a velocidade da luz com mais precisão. Então, basicamente, ele utilizou a luz de uma fonte, tá? A luz de uma fonte S, que é refletida por um vidro sem espelhamento, tá? Na verdade, isso aqui é um espelho semi-transparente, né? E essa luz, então, ela passa aí entre os dentes de uma roda dentada R, tá certo? Você está vendo aqui a roda dentada R de perfil, tá? Em que ela tem os dentes e aqueles espaços, né? Ela reflete, né? Então aqui a uma distância D, aí ela percorre uma distância D, tá? Do espelho, na verdade, até esse outro espelho plano aqui, tá? Aí ela reflete aqui, volta, tá? Mas no intervalo que ela está indo e voltando, a roda está girando, tá certo? Aí uma lente, né, concentra o feixe luminoso sobre a roda dentada, né? Uma outra fornece um feixe de raios sensivelmente paralelos e, por fim, uma terceira lente concentra os raios sobre o espelho M. Tá? Então aqui tem várias lentes que não estão sendo mostradas, né, nesse experimento. Então, qual que é a ideia desse experimento? Bom, aqui eu tenho uma outra figura, pessoal. Então tem a fonte de luz, que emite luz aí. Esse feixe de luz ele é colimado, tá certo? Passa por um espelho semi-transparente. Então, o que acontece? Né? Aí essa luz, ela passa aí entre os espaços da roda dentada, né? Percorre uma certa distância, que no experimento original de Fizeau, essa distância era cerca de 8,6 quilômetros, tá? 8.633 metros. Reflete num espelho, que ficava aí no alto de uma montanha, né? Monte Matre. E aí esse raio volta, tá? Passa aí entre o dente, né? Entre um outro dente, talvez, ou entre outro espaço,
e aí atinge o olho de um observador, tá? Então, seja n o número de dentes da roda dentada, os quais apresentam a mesma largura que os intervalos, né, ou vazios, tá? Então, é importante que essa roda dentada seja bastante precisa. Aí, o que a gente faz, pessoal? Nós aumentamos a frequência com que gira a roda. Então, essa roda dentada ela vai girar com uma certa frequência e devido à persistência das impressões luminosas na nossa retina, o observador, né, quem está olhando, vê a luz de retorno de maneira contínua, tá? Então, na verdade, a luz vai, bate no espelho e volta e passa pelo mesmo espaço, tá? Ela dá tempo dela não encontrar um dente. Mas se eu aumentar ainda mais a frequência da roda, dando-se um valor f, um valor tal que durante o tempo que a luz gasta para ir e voltar, né? Aquela distância lá, d mais d, ou seja, 2d, um dente assume o lugar de um espaço. Aí o que acontece então? O raio de luz que volta, ele é interceptado pelo dente. E aí a luz não passa, o observador que está olhando lá, né, na lente, ele não vai ver nada. Aí a gente diz que existe um eclipse, tá? Bom, aí, pessoal, vamos lá. Vamos então para a matemática aqui desse experimento, né? Para obtermos o tempo para um dente assumir a posição de um espaço, basta usarmos a definição de velocidade angular. Você lembra lá do seu ensino médio que a velocidade angular com que um corpo gira é o ângulo que ele descreve, que ele varre, Δθ, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. O ângulo percorrido quando um dente ocupa um espaço, pessoal, é π sobre n, tá certo? Por quê, pessoal? Vamos lá, eu vou ter que fazer isso aqui no quadro para vocês. Vejam só. Então, nós temos aí a nossa roda dentada, né? Eu não vou fazer uma roda dentada aqui, porque eu não vou conseguir. Então, olha só. Então, imagine aqui que essa seja aí, grosso modo, né, a nossa roda dentada, tá? Então, a nossa roda dentada, ela tem N dentes, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou querendo saber quanto tempo um dente leva para ocupar a posição de um espaço, tá? Então, eu quero calcular aí, né, esse tempo aqui, ó, o tempo que um dente leva para ocupar um espaço, né? Pessoal, vamos lá. Qual que é o ângulo formado, então, entre um dente e um espaço, né? Então, o ângulo percorrido quando um dente ocupa a posição de um espaço nessa roda dentada. Bom, nós sabemos que a roda dentada ela tem N dentes, mas cada espaço, pessoal, é como se fosse um dente também. Vocês concordam comigo? Então, na verdade, a gente pode dizer que a roda dentada, toda a engrenagem, ela tem 2N dentes. Por quê? Porque nós temos os N dentes mais os N espaços, que é como se fossem dentes também. Então, quer dizer que 2N dentes, né, ou dentes mais espaços, corresponde a uma volta completa, não é isso? 360 graus, né? Ou 2π radianos. Vamos escrever aqui em radianos, que é o ângulo que as pessoas adultas, né, gostam de utilizar. Então, 2π radianos, que é 360 graus, equivalem a 2N dentes. Mas eu quero saber apenas de um dente, né, pessoal? O ângulo percorrido quando um dente ocupa a posição aí de um espaço. Então, um dente vai percorrer quanto de radianos? X. Multiplicando cruzado, nós temos 2N vezes X, né? Isso é igual a 2π vezes N. Isso dá 2π. Então, o X vai ser 2π dividido por 2N, que vai dar π sobre N. Tá bom, pessoal? Então, o ângulo que um dente percorre, né, até ocupar o espaço, né, o próximo espaço, esse ângulo aqui, ele vale π sobre N radianos, tá bom? É por isso que aqui no meu slide está π sobre N. Bom, assim,
A velocidade angular, ômega, vocês lembram lá, ela é 2π vezes a frequência, tá bom, pessoal? 2π vezes a frequência, igual a delta θ, que é o ângulo, né, quando um dente ocupa um espaço, que nós já achamos, que é π sobre n, dividido por delta t, que é o intervalo de tempo. Aí, isolando aqui o delta t vem para cá, então vai ficar π sobre n sobre 2πf. O π corta, né? E aí eu chego que o intervalo de tempo ΔT é 1 sobre 2n vezes f, ou seja, o tempo percorrido quando um dente ocupa, o tempo que um dente leva para ocupar a posição do espaço vizinho é 1 dividido por 2 vezes o número de dentes da roda vezes a frequência de rotação dessa roda, tá bom, pessoal? Bom, mas nesse tempo, né, o que acontece? Nesse intervalo de tempo, o que acontece? A luz, ela viaja a distância 2D, tudo bem, pessoal? Porque, veja, aqui, ó, da roda dentada até esse espelho aqui, então essa é a distância, né? A luz, então, vai percorrer uma distância D para ir e para voltar mais D. Então, ela viaja uma distância 2D. Nesse intervalo de tempo, se eu quero bloquear a luz, o espaço, né, então, deve ser ocupado pela posição de um dente. E o tempo para que um espaço seja ocupado por um dente, nós já achamos. Então, para que haja eclipse, para que a luz seja bloqueada por essa minha roda dentada, é necessário que o tempo que a luz leva para ir e para voltar seja igual ao tempo gasto para que o espaço seja ocupado por um dente da roda, tá certo? Porque daí durante o tempo que a luz está indo e daí voltando, o espaço ele é ocupado pelo dente e aí o dente bloqueia a passagem da luz, tá bom, pessoal? Qual que é o tempo que a luz leva, né? Para ir e para voltar, para percorrer essa distância 2D? É simples, é só pegar a distância e dividir pela velocidade, não é mesmo? Então, se eu pegar a distância aqui 2D e dividir pela velocidade da luz, eu acho o tempo que ela vai levar, né? Então, a velocidade c da luz, né? Você sabe que na literatura a gente usa a letra c para representar a velocidade da luz, é a distância percorrida, 2D, dividido pelo ΔT, tá bom? Mas o tempo, esse tempo aqui, deve ser o tempo também que um dente ocupa um espaço, não é mesmo? Que nós já achamos aqui, pessoal, ó. Então, o que eu faço? Eu pego esse ΔT, que é igual a 1 sobre 2NF, e substituo aqui, tá? E aí eu vou ficar, então, com a seguinte fórmula, que a velocidade da luz C é igual a 4 vezes N vezes F vezes D. Tá legal, pessoal? Olha que interessante, né? Então, a velocidade da luz aí depende aí do número de dentes, da frequência de rotação e da distância D, tá? No experimento original, pessoal, de Fizeau, a roda ela tinha uma velocidade de rotação de cerca de 12,5 rotações por segundo, né? Frequência de 12,5 Hz. E a roda dentada ela tinha 720 dentes, tá bom? E essa distância aqui, ó, a distância D era de 8.633 metros. Então eu gostaria agora que você, com esses dados, substituísse nessa fórmula e determinasse para mim qual foi aí a velocidade da luz que o Fizeau deve ter encontrado, né? É só usar então a fórmula C igual 4 vezes o número de dentes, vezes a frequência de rotação, vezes a distância entre a roda dentada e o espelho aí M, né? O espelho refletor. Se você substituir esses valores, você certamente vai encontrar um valor próximo aí da velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Na verdade, o valor exato aí é 299.792,458 quilômetros por segundo. Tá bom, pessoal? Muito bem, olha só então que experimento genial esse, né? O método da roda dentada, né? Aí feito por Fizeau. Muito bem, pessoal, mas também na mesma época, um outro cientista chamado Foucault, o mesmo lá do pêndulo de Foucault, que eu vou depois estar gravando um vídeo para vocês explicando como que o pêndulo de Foucault prova, né, a rotação da Terra. O senhor Foucault, também em 1862 ou 1850, segundo outros autores,
ele utiliza um outro método para descobrir a velocidade da luz, que é o método do espelho girante, pessoal. Qual que é a ideia básica por trás do método espelho girante? Então, delgado feixe de raios de luz, saído de uma fenda S, que atravessa um vidro sem espelhamento e uma lente, eles não estão sendo mostrados aqui na figura, sendo em seguida refletido por um espelho Mzinho aqui, ó, girante. Esse espelho M ele está girando, tá? Com uma certa velocidade, situado no centro de um espelho côncavo, M maiúsculo fixo, tá, pessoal? Então, o que acontece? Você tem aí um experimento em que você tem um espelho plano, tá? Que gira com uma certa velocidade angular. E esse espelho plano ele está no centro, bem no centro de um espelho côncavo, que é esse espelho M aqui maiúsculo, tá? Esse espelho M ele está fixo, tá legal? Então, qual que é a ideia? Seja um S1 a imagem que se obteria da fenda S se o espelho não cortasse os raios luminosos, e S' a imagem de S no espelho côncavo. Então veja, o espelho plano aqui, M, nessa posição, pessoal, ele forma então a imagem S1 dessa fenda S, tá bom? Espelho plano, vocês lembram, a imagem está aí na mesma distância do outro lado, a imagem virtual, tá certo? E o espelho côncavo, ele também forma aí uma imagem de S nessa posição aqui, pessoal, ó, nessa posição S', tá? Quando o espelho M, então, não gira, o raio refletido pelo espelho côncavo M volta segundo o caminho S'-OS. Então, ó, o raio de luz sai daqui, bate no espelho M que está paradinho, no ponto O, bate aqui no espelho côncavo e volta. Então, a trajetória que ele faz é S, O, S', E S', O, S. Tá certo? Ele vai e volta aí na mesma direção. Seja ΔT o intervalo de tempo gasto pela luz para percorrer a distância 2D, pessoal. Então, o que é a distância D? A distância D é a distância do ponto O até o ponto S aqui, tá bom? Até o vértice do espelho côncavo. Então, a luz do espelho plano até o espelho côncavo, ela percorre uma distância na ida e na volta de 2D. Então, para achar o tempo que a luz vai e volta, eu pego essa distância 2D e divido pela velocidade da luz, que é a velocidade da luz simbolizada pela letra C. Agora, o que a gente faz? Nós damos ao espelho uma frequência grande para que ele tenha girado de um ângulo alfa apreciável durante o intervalo de tempo ΔT. Então, esse espelho Mzinho, ele deve girar com uma velocidade muito alta, tá certo? De rotação, para que no tempo que a luz vai e volta, ele percorra um certo ângulo alfa aí, tá? A luz que se reflete em M no instante zero continua seu caminho para o espelho côncavo M, independente do movimento do espelho M. Aí esse raio vai refletir no espelho côncavo, tá certo? M maiúsculo, e na volta ele não mais encontra o espelho plano no mesmo lugar, pessoal. Tá certo? O espelho M, então, que terá girado de um ângulo alfa, tá? Assim, o espelho M fornece de S' uma imagem S2, tá? Tal que S1 O S2 seja 2 alfa. Então, o que acontece? O espelho plano, ele girou de um ângulo alfa. Vocês estão vendo aqui, ó? O ângulo alfa, que é o ângulo de giro do espelho plano. Aí, quando a luz, então, ela bate, ela reflete no espelho M, então ela não vai voltar mais segundo essa direção aqui, e sim segundo a direção S', O, S'. Então, ela vai... esse raio de luz ele vai ser refletido nessa direção aqui, pessoal. E aí, a imagem de S2' está aqui, ó. A imagem de S2', acompanha comigo, é S2, tá bom? Então, se o espelho girou de um ângulo alfa, a imagem, ela rotaciona, ela gira de um ângulo
o dobro, 2 vezes alfa. Isso é uma lição que você aprende aí nas suas aulas de óptica geométrica. Se o espelho gira de um ângulo alfa, a imagem ela gira 2 vezes mais, tá? Ela gira o dobro. Então o ângulo aqui entre a imagem antiga, S1, e S2 é 2 vezes alfa. E isso aqui, senhores, a gente consegue medir experimentalmente, tá? Esse ângulo. E baseado nesse ângulo, você consegue descobrir a velocidade da luz. Como que a gente faz isso? O feixe de raios OS duas linhas, então vamos lá de novo, OS duas linhas, esse feixe aqui, tá bom? Que ele está falando. Reflete-se no vidro sem espelhamento, né? E sua direção é marcada por meio de uma luneta. E aí então a gente mede aquele ângulo, que é 2 vezes o ângulo alfa, o ângulo que girou o espelho, tá certo? E aí nós deduzimos a velocidade da luz. Vamos chamar então de f a frequência de rotação do espelho. O ângulo alfa, descrito durante o intervalo de tempo, tem o valor seguinte. Para você achar o ângulo, você pega a velocidade angular e multiplica pelo tempo, não é isso? Vamos voltar aqui, ó. Você sabe que a velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, quer dizer, o ângulo descrito, varrido pelo espelho, é a velocidade angular vezes o tempo. Tá? Quem que é a velocidade angular, pessoal? Eu posso escrever como 2π vezes a frequência, não é isso? Então, quer dizer, o ângulo é a velocidade angular, que é 2πf, vezes o tempo t. Mais o intervalo de tempo, lembrem que nesse tempo que o espelho gira esse ângulo alfa, a luz vai do espelho plano, reflete no espelho côncavo e volta. Então, a luz percorre aí um tempo, demora um tempo, 2 vezes d sobre c, é a sua distância pela velocidade. Então, pessoal, você substitui o ΔT aqui, tá? Vai ficar 2d sobre c, tá bom? Aí 2 vezes 2 dá 4, mas na verdade nós medimos o ângulo 2α, tá certo? Eu meço lá no meu experimento o ângulo 2α. E aí eu multiplico então toda a equação por 2, então vai ficar 2α igual 4 vezes 2 vai dar 8, 8π vezes a frequência de rotação do espelho, vezes a distância entre o espelho plano, né, o centro do espelho plano e o vértice do espelho côncavo, dividido pela velocidade da luz. E olha só, pessoal, isso aqui eu meço, então, né, esse ângulo aqui ele é medido, eu conheço a frequência de rotação do espelho, eu conheço a distância, d, e eu consigo descobrir quem? A velocidade da luz. Olha que fantástico isso. Nas experiências de Foucault, os valores adotados eram a frequência de 800 Hz, né? O espelho dava 800 vezes por segundo de rotação, e a distância era de 20 metros, pessoal. Esse ângulo 2α medido foi em torno de 0,0014 radianos, ou seja, 4,8 minutos, né, de ângulo, que é um ângulo perfeitamente determinável. Então eu gostaria também que você pegasse esses dados, né, de alfa, D e F, né? E substituísse nessa fórmula e descobrisse para mim aí quanto que dá o C, que é a velocidade da luz. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, tá? Esse vídeo então foi dedicado aí ao estudo dos métodos de Homer, da roda dentada e do espelho girante, métodos muito importantes, muito geniais, tá certo? Tanto do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista conceitual, teórico, para se medir a velocidade da luz. Até a nossa próxima aula.